A leitura, assim como o ano, sobrevive de altos e baixos. E hoje eu vim falar dos meus... que eu senti lendo esse ano. Oi, gente, eu sou a Duda do Geodubi Literário e hoje vim mostrar os meus piores livros que eu li esse ano para vocês. Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra gente se enturmar mais e estarmos sempre juntos. Assim como no vídeo de ontem, que é os melhores livros que eu li em 2020, hoje eu vou falar os piores livros que eu li assim, as minhas piores leituras do ano, livros que talvez tenham me dado nojo ou livros que me fizeram sentir que eu devia bater minha cabeça contra a parede, livros que me deram assim uma leve vontade de começar a não ler mais, de parar de ler ou coisa do tipo, ou livros que eu levei tanto tempo lendo que eu tava pensando sinceramente em tacar fogo e entrar nas chamas, mas assim, não quer dizer que todos esses livros sejam ruins, até porque alguns eu não terminei, um específico eu não terminei. Mas não quer dizer que eles sejam ruins, quer dizer que a leitura levou um certo tempo, uma certa vontade de desmaiar e parar de ler, tacar na parede e coisa e tal. Não quer dizer que ele é ruim, só demorado às vezes, ou só muito difícil de ler. Uma leitura difícil é uma leitura ruim para mim, mas não quer dizer que ele é ruim. Eu tô aqui na reforçação da coisa. E o primeiro livro é o do que não é ruim, mas é difícil de ler, que é Lolita. Eu comecei Lolita e eu fiquei com a extrema vontade de me jogar do barco. Porque, sinceramente, tem umas coisas aqui, tem umas descrições que pessoas normais não estão acostumadas a ler, ou pessoas normais estão acostumadas a sentir repulsa e nojo. E talvez tenha sido essa a intenção do escritor Vladimir Nabokov. As cenas mais pesadas. Pra quem não sabe, o Lolita vai falar da história de um homem muito velho que tem relações com a criança. É basicamente isso. Dizem que esse livro não é romantizado. Eu vi várias resenhas falando que o livro não é romantizado e sim que as pessoas romantizam ele. Então eu quero muito ler pra saber o que eu vou achar disso, o que eu vou achar da história, o que eu vou achar do livro, o que eu vou achar do personagem principal, que é o que narra, que é o pedófilo em si. E assim, eu comecei a ler e realmente as cenas que me mostrou, ele apareceu no início, foi realmente assim de dar nojo, mas são capítulos curtos, são capítulos bem curtos, então talvez seja uma história bem rápida de eu ler. Eu comecei a ler e parei porque ele não tava na minha meta desse ano, tá no ano que vem, então eu resolvi parar por isso também. Mas foi realmente bem difícil ler esses 6 primeiros capítulos. O próximo livro foi difícil porque, assim, eu fiz a minha resenha, né, de Lady Killers, tá aqui em cima. E o que acontece é que Lady Killers é um pouco romantizado e eu não gostei muito disso. Além de que chega em um certo ponto que é muito mais do mesmo. É claro que são histórias reais e que provavelmente é por isso que é mais do mesmo. Se você ver várias histórias de serial killers, uma atrás da outra, você vai ficar assim... Porque você começa a entender os padrões, você começa a entender o que vai acontecer, o que aconteceu, por que ele foi descoberto, você começa a entender tudo. E aí, antes da história começar, você fica assim, nossa, mas que chato, né? E aí você também já descobre as coisas e tem umas informações aqui que contextualizam, mas que você fica, tá, mas quantas pessoas ela matou? É o que você quer saber. Mas é uma edição muito legal, é uma edição que é bem melhor do que a edição original, porque vem 14 casos depois dos 14 casos principais, que seriam casos mais atuais, e no final tem galeria, tem um monte de coisa. Essa edição aqui é maravilhosa. Foi um livro que pra mim foi muito difícil a leitura, porque eu realmente tava com vontade de tacar ele na parede, ou bater minha cabeça na parede 8 vezes, e eu só consegui ler realmente por causa das lives de sprint. Terminei ele em uma live de sprint, porque senão eu realmente não teria acabado de ler nunca. Próximo foi que eu não gostei mesmo. Esse aqui eu acabei de ler e eu só não gostei mesmo. Que é O Processo, de Kafka. É o famigerado você não leu certo, porque se você não gosta de um autor clássico é porque você leu errado, não é? Mas em Um Processo eu achei que o Kafka, ele podia muito bem ter escrito... Logo no início do livro você entende o sentido e o que ele quer dizer sobre a burocracia e sobre juridiquês, né? Mas ele se prolonga muito. Embora seja um livro que não seja muito longo, ele fez parecer que esse livro tem 800 páginas. Não, exagerei, 400 páginas de tão arrastado que a história é, de tão desnecessária que muitas coisas aqui são. Se o livro fosse mais curto e a história fosse mais curta, talvez eu fosse gostar mais. Mas sinceramente eu achei que eu tinha entendido o que ele quis
queria dizer muito antes do fim e fiquei, meu Deus, o que é que vai acontecer até o fim? Foi mais ou menos isso e aí eu não curti muito não. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, happens. Mas eu gosto da mensagem que ele quis passar. Eu entendi, gostei da mensagem que ele quis passar, mas não gostei tanto blá blá blá. Foi mais ou menos um livro que estava no vídeo de ontem, que é A Tormenta das Espadas. Como é que um livro pode estar no vídeo de melhores leituras do ano e no vídeo de piores leituras do ano? É o seguinte, o livro estava paradaço até a metade do livro. Tem personagens que você tem tanta vontade de pular o capítulo porque é chato, pelo amor de Deus. E tem umas coisas assim, nada a ver. E Game of Thrones é assim, vai ter capítulo de alguém e depois de alguém vão mudar 10 pessoas aqui. Aí vai ter o capítulo dessa primeira pessoa, dessa segunda, dessa terceira, dessa quarta, dessa quinta. Mas o capítulo dessa primeira pessoa, ela tá lá na Disney fazendo alguma coisa, e aí vê o dessa segunda pessoa que tá lá na Disney fazendo outra alguma coisa, e essa daqui tá no Beto Carreiro World fazendo uma coisa mais aleatória ainda. Então, a cada capítulo você vai ficando assim, tu matávamos aqui com uma morte, agora a gente tá aqui com esse cara andando. Assim, ansiedade é o nome. Ansiedade, desgosto. Esse livro eu demorei muito pra ler, porque uma das minhas personagens favoritas morre. E aí eu não queria que ela morresse. Aí eu atrasei. E ele já não ajudava com esse lance chato de algumas partes ser chata mesmo. São mais necessárias, mas eu não vou dizer assim que foi super divertido ler, porque não foi super divertido ler. Então eu tô sendo sincera aqui, que esse livro aqui tem partes que você fica assim... Tem personagens que você fica assim. A Catelyn, a mãe do Paulo, né, do norte, que é o Bran, Sansa, Arya, blá blá blá, ela é muito chata, mas ela é muito certa. É a única pessoa certa, né, do norte, que consegue ter a inteligência na cabeça. Isso não quer dizer que ela não seja chata, até porque eu tenho um ranço meio que dela, porque ela não gosta do Jon Snow. Por que é culpa do Jon Snow se o marido dela traiu ela? Por quê? Por quê? Não é culpa do Jon Snow, que ele é um bastardo, o cara sofre com isso. Aí eu tenho um pouco de ranço disso. Principalmente numa parte onde o Robbie, ele faz um lance lá, e aí ele quer pôr o Jon Snow pra fazer um lance lá, e aí a Catelyn fica, não, porque ele é bastardo. E aí eu fico, cala a boca, né? Fora isso, o livro é excelente, é um dos melhores livros que eu já li na vida. Sério, é incrível esse livro. Ele só é muito, assim... vontade de bater minha cabeça na parede várias vezes. Foi uma leitura difícil, mas mesmo assim eu realmente fico muito feliz de ter continuado a ler. O último livro que eu já massacrei tanto, coitadinho, ele nem tem culpa, que é Da Terra à Lua. Eu achei Da Terra à Lua o ápice da chatice humana, mas agora eu vou defender o bonito. Esse livro é um livro escrito em 1860 e fala sobre a viagem até a Lua. Ou seja, é um livro que foi muito à frente de seu tempo, já que o homem só realmente foi à Lua 100 anos depois. Então o que eu gosto do Júlio Verne é como ele tem esses pensamentos, essas coisas, tipo, enquanto tinha pessoas pensando, meu Deus, que bola estranha aquela, ele já tava, meu Deus, vamos ali, vamos ver o que é que tem nessa bola estranha. Então é uma loucura atrás de loucura, os pensamentos são muito engraçados por serem tão absurdos e errados como mandar um projétil à lua. É uma loucura imensa. E assim, a ideia é muito boa. Eu achei chato. Achei assim, chato. Pode ter sido a minha edição também, pode ter sido a minha edição. A ideia dele é muito bacana, não vou negar que é realmente uma ideia muito massa e divertida. E que é um livro que você fica, lá, doido, bando de gente doida. É umas ideias loucas. E é engraçado porque ele conta as coisas, tipo, daqui a lua tem tanto de espaço, precisa de um projeto com tanto de grossura, com tanto de dimensão e blá blá blá. E eu acho que isso é uma das coisas engraçadas, mas foi chato. Tô defendendo, mas foi chato. Mas pode ter sido chato só pra mim. Meu sogro gosta. Ian, eu acho que ele gosta também. Quem não gostou fui eu. Então talvez eu seja o problema. Essa edição é linda, olha só. Agora o auge, aquele que me fez realmente ficar com raiva da existência, foi Vox. Eu acho que foi porque as pessoas falavam tão bem do livro que eu botei a minha vontade de ler lá no alto, a minha expectativa lá no alto, e aí eu li e fiquei, pô, que bosta, né? Porque como é que pode um livro feminista falando de mulher, falando de poder do feminismo, falando de opressão masculina, o livro ser resolvido por um homem, por homens. Meu Deus, por que uma mulher ia aceitar tão fácil assim ser silenciada? A gente ia tomar choque, mas a gente ia se revoltar, a gente ia fazer umas bombas lá e tacar no plano alto. É a verdade. Ninguém ia aceitar tão fácil assim ficar calada ou ter seus direitos reduzidos. Não é possível que quando a autora escreveu ela achou que as mulheres seriam tão fracas. Já que ela tá falando sobre mulheres, ela devia falar, olha, a gente é muito forte. A gente nunca ia aceitar isso. Isso, pra mim, seria a ideia certa de Vox, mas não foi isso. A única coisa que eu gostei no livro é que fala sobre pessoas
que lutam pelo feminismo. Assim, tem uma parte que fala que a personagem principal, que eu não lembro o nome, ela fala assim: talvez se ela tivesse ido às passeatas feministas e tivesse entrado mais no tema feminismo, ela teria ajudado mais, ela teria, as coisas não estariam nesse nível. E é verdade, se a gente não entrar de cabeça nas coisas que são importantes pra gente, nas coisas que falam sobre os nossos direitos e coisas assim, as coisas estariam bem piores, as coisas estariam realmente ruins. Mas eu não acredito que no século XXI seria tão fácil pra um homem dominar mulheres. E, tipo, os Estados Unidos é muito grande, né? Não gostei. Não gostei. Também não gosto da personagem principal. Ela é uma pessoa ruim. Não gostei dela. Mas a gente sente empatia porque ela tá numa situação ruim. Mas enfim, esses foram os livros que eu senti vontade de bater minha cabeça na parede, que eu senti vontade de jogar fora, que eu senti vontade de jogar na parede assim, falar por que alguém escreveria tamanha coisa esquisita. Que foi o caso do Loli. Quase jogo, quase me livro. Mas eu comprei no sebo, nunca vou jogar um livro fora. Às vezes não é ruim pra você, mas não é ruim pros outros. A não ser que tira alguém. Aí é ruim pra todo mundo. E aí sim é melhor não, hein? Enfim, esses foram os meus livros. E aí, quais foram os livros que vocês odiaram esse ano? Vocês concordam que discordam de mim em algum ponto aqui? Que eu me excedi falando mal desses livros? Provavelmente muita gente concorda ou discorda de mim. Mas vocês concordam porque assim eu não me sinto sozinha. Perguntar se alguém concorda é melhor pra mim, tá? Aí eu não me sinto sozinha. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem. Ativa esse sininho, gente. É importante, esse sininho é importante. Senão o YouTube não entrega. Enfim, até amanhã.